Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os alimentos que nós devemos evitar em nossa dieta. E eu fiquei sabendo desse assunto, dessa lista especificamente, lendo um livro do Dr. Mohamed Barakat, que é esse livro aqui, Pilares para uma Vida Mais Saudável. Por sinal, Cleo, muito obrigado, uma grande amiga minha que me indicou o Dr. Barakat, que é um médico que trabalha com medicina integrativa, com toda a questão da alimentação saudável, de promoção à saúde. Então, algo muito interessante. Tem aqui uma lista que eu vou compartilhar com vocês de quais são os alimentos que idealmente nós temos que eliminar da nossa dieta. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. E quais são os alimentos que a gente pode estar substituindo, né? Você vai tirar um grupo de alimentos e, por outro lado, você pode estar acrescentando outros com opções mais saudáveis. A depender da situação, você pode precisar de um atendimento de um médico ou nutricionista para te orientar nessa mudança se você tiver alguma dificuldade. Ele fala isso bastante no livro, apesar de que existem situações aí de coisas que são absolutamente óbvias, que precisam ser retiradas e você não precisa nem de um nutricionista, nem de um médico para tirar esses certos alimentos que são verdadeiros venenos, que são totalmente prejudiciais. Então nesse vídeo eu quero falar para você sobre essa lista. Eu vou te falar logo essa lista no início para não ter ansiedade, isso é uma coisa bem rápida. E aí eu discuto o que está por trás de justamente conseguir implementar essas mudanças e falar um pouco da minha experiência pessoal em relação a isso aí. Bom, aqui tem uma tabelinha muito interessante nesse livro. É um livro gostoso de ler, não tenho nenhum tipo de patrocínio, de parceria, eu não ganho nada fazendo essa divulgação, simplesmente é um livro que eu acho legal. Você vê que ele é todo escrito no formato quase como se fosse um e-book, tem umas imagens, então acaba sendo gostoso de ler, né? Diferente. Até quem não gosta de ler, eu acredito que pode conseguir ler e vai tirar benefícios, né, disso aqui, porque está falando realmente de coisas boas. Aqui nessa página 58, ele tem essa tabelinha, e nessa tabela aqui em azul estão os alimentos que ele sugere você tirar completamente da sua dieta e você substituir por esses que estão aqui em verde. Bom, o primeiro grupo de alimentos que estão aqui são as bebidas. Então ele recomenda tirar refrigerante totalmente da dieta. Eu consegui retirar o refrigerante no dia, uma daquelas resoluções de ano novo, 1º de janeiro de 2014, eu tirei o refrigerante da minha vida, substituí inicialmente por água com gás, que também não é a melhor opção, mas foi o que me ajudou a tirar e nunca mais bebi refrigerante na vida. Sucos de caixinhas, que também são tão prejudiciais quanto refrigerantes. E leite, né? Leite é um pouco mais polêmico, algumas pessoas podem não concordar, até ele fala aqui no livro, mas o leite, a proteína do leite, a lactose, tem muita gente que é intolerante, que tem alergia, e muita gente que na verdade não tem sinais clássicos de alergia, mas tem uma intolerância mínima que gera um estado pró-inflamatório no corpo, no intestino, desregula um pouco da flora intestinal. Então o leite pode estar trazendo alguns tipos de prejuízos também. E aí ele sugere substituir essas bebidas por água e sucos orgânicos naturais, água de coco, leite de amêndoas e leite de coco, né? Então na preparação, às vezes, de uma sobremesa, de um bolo, de uma torta, você pode ter opções aí mais saudáveis de repente do que o leite. E a água, né, que é a melhor bebida. Ele fala aqui, o Dr. Barakat no livro, se você está com sede, beba água. Até o suco de fruta natural, claro que ele não é prejudicial, ele é saudável, mas é melhor você comer uma fruta, porque ela vem com todas as vitaminas que a fruta oferece, todos os nutrientes, e vem com a fibra também. Quando você faz um suco, você perde muito da fibra e deixa passar mais ali a frutose, né? O açúcar da fruta. Então talvez entre beber um suco de fruta e chupar a própria fruta, é melhor ir na fruta e matar a sede e de repente se sobrar com água. Bom, o segundo grupo aqui que ele solicita é a retirada, no caso os adoçantes. Então adoçantes e açúcar branco refinado, tirar totalmente da dieta e substituir por açúcar de coco, açúcar mascavo, demerara, estévia. Então aquelas opções de açúcar que são menos processados. Claro que o açúcar demerara, o açúcar mascavo, ele vai ter uma aparência um pouco mais escura, então do que aquele açúcar refinado, onde tem muitos produtos químicos, muitos processos para chegar até aquela cor, mas são opções mais saudáveis. Bom, terceiro grupo, farinhas. Ele sugere aqui nesse desafio, é uma lista que ele chama de desafio de 30 dias, tá? Então é um resumo de por onde começar, digamos assim, uma mudança de vida a partir de uma mudança alimentar. Terceiro grupo, farinha branca refinada.
Então, entre parênteses, aqui tem glúten, né? O glúten está presente em todos esses derivados do trigo, e o glúten, assim como a lactose, a proteína do leite, gera intolerância, né? As pessoas que têm realmente uma intolerância grave, que têm a doença celíaca ou alergia ao glúten, é um grupo de pessoas específico, menor, ali 2% da população, que realmente tem problemas sérios quando ingerem glúten. Mas uma grande parte da população tem essa intolerância subclínica que gera um estado pró-inflamatório, facilita o desenvolvimento de doenças autoimunes, de alergias, de rinites. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sempre tive muita rinite crônica. No momento que eu retirei esses alimentos daqui, de fato, eu parei de ter. É um exemplo, é um caso, isso aí não é suficiente para ser a maior evidência científica eu relatar o meu próprio caso, mas de fato em mim aconteceu. E para você saber se isso pode funcionar ou não, caso você tenha esse tipo de alergia, de repente você faz um teste aí por 15 dias, 30 dias, retirando esses elementos e vê se melhora. Então aqui está a sugestão do Dr. Mohamed Barakat, tirar farinhas. Então tirar glúten da dieta e substituir por farinha de arroz, farinha de coco e quinoa, né? Excelente a quinoa, muito saudável esse alimento. Depois, quarto grupo, sal e temperos. Então, aqui nós temos o sal branco refinado como um grande vilão, né, causador da hipertensão, elevação de níveis pressóricos. O sal ele vai trazer muito líquido que está lá no tecido para dentro do vaso sanguíneo, porque você aumenta muito o que a gente chama de osmolaridade do líquido e ele atrai mais água e sobrecarrega, né, o corpo, sobrecarrega os rins, aumenta os níveis pressóricos e a longo prazo pode resultar numa hipertensão arterial sistêmica, aumenta, e tudo isso que a gente está falando aqui aumenta muito o risco de diversas doenças crônicas. Ele sugere isso, substituir o sal branco refinado por sal rosa, também chamada de sal do Himalaia, e sal marinho, que são o sal mais natural. O sal grosso, por exemplo, é um sal menos processado também do que o sal branco refinado, porque assim como o açúcar entra lá vários processos químicos e esses produtos químicos acabam vindo para a sua alimentação. E o último grupo, o quinto grupo aqui, ele fala das refeições prontas, né? Todo aquele grupo de alimentos que facilitam bastante a nossa vida, porque geralmente é incrível observar que a gente tira a gente vive sem tempo, né? Correndo sempre, trabalho, um monte de coisas para fazer, e a gente acaba tirando o tempo das coisas mais importantes da nossa vida. A gente tira o tempo do sono, a gente tira o tempo às vezes do lazer, de ficar com o filho, e tira o tempo de se alimentar. Aquelas coisas que são mais importantes para a nossa saúde física e mental acabam ficando em segundo plano para a gente conseguir trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, fazer mais coisas, participar de mais coisas inúteis e, consequentemente, você fica aí com um monte de doenças crônicas, sejam elas mentais, sejam físicas, e a sociedade vai adoecendo, se perguntando não, por que isso está acontecendo. Está aí a resposta. Estamos tirando muito do tempo de coisas importantes para estar fazendo outras coisas que às vezes são importantes e às vezes nem tanto. Então existe um desbalanço aí muito grande. E essas refeições prontas, que são esses alimentos industrializados, processados, cheios de substâncias químicas, acabam sendo algo bastante prejudicial para a saúde, com altíssimos, tem alto teor de açúcar, de sódio, enfim, sem contar todos os produtos químicos que estão ali, conservantes, corantes, etc. Então o doutor aqui, ele sugere substituir por alimentos orgânicos e sem conservantes, ou seja, alimentos de verdade, quanto mais livre de agrotóxico, quanto mais livre de modificações genéticas, né, quanto mais o alimento é natural, é verdadeiro, melhor para o nosso organismo. Então tá aqui uma lista de coisinhas, eu espero que você tenha anotado. Então 5 grupos, você pode voltar o vídeo também, pausar. Eu vou até mostrar aqui, ó, deixa eu ver se fica legal, se dá para ver. De repente você dá uma pausa aí, tira uma foto para você ter essa tabelinha, tá? Então, bebidas, adoçantes, farinhas, sal e temperos e refeições prontas. Se a gente conseguir substituir essas coisas, a gente melhora muito a saúde. Agora vem uma discussão importante que é o seguinte, tá? Isso aí às vezes você até já sabe, né? Como eu já sabia disso aqui por muito tempo na minha vida, eu já leio sobre isso há muito tempo e não implementava na minha vida. Mesmo sabendo que eu precisava implementar, eu não implementava. Agora, por que eu não implementava? Que é uma batalha mental. Comer essas coisas aí já são hábitos que estão impregnados em nosso subconsciente, são comportamentos aprendidos, são competências inconscientes que a gente realiza no piloto automático.
No momento que você tira, o subconsciente ele reclama, ele lhe manda um monte de mensagens de ansiedade, né? De falta, de crise de abstinência. Esses carboidratos, por exemplo, que a gente come em excesso, vem muito mais para suprir uma necessidade psicológica do que uma fome real. Até ele explica aqui muito bem que um carboidrato, por exemplo, um alimento que tem um alto teor de açúcar e poucos nutrientes, então ele tem muita caloria sem nutrientes, não vai te nutrir, vai te encher de calorias. No momento que você come aquilo, você absorve esse açúcar que eleva a glicemia sanguínea. No momento que a glicemia sanguínea é elevada, o pâncreas faz um pico de insulina, né? Aquele hormônio que vai fazer o açúcar que está no sangue entrar nas células e nos tecidos. Então ele vai estocar todo esse açúcar por esse pico glicêmico muito alto e, consequentemente, você volta a sentir fome porque volta a estar em hipoglicemia porque esse açúcar já entrou na célula. É mais açúcar do que a sua célula precisa, então existe um processo de criar depósitos de gordura. Esse açúcar é transformado em gordura que vai se acumulando, tanto nos tecidos quanto nos vasos, aumentando o risco aí de infarto, de AVC, enfim, um monte de prejuízos. Essa insulina alta também, com o passar do tempo, o corpo começa a apresentar uma resistência à insulina, que é o que leva para o diabetes tipo 2. Enfim, e um monte de prejuízos você acaba tendo na sua saúde por estar comendo de forma compulsiva algo que não está lhe trazendo nutrientes, está simplesmente como uma verdadeira droga, acalmando algum tipo de ansiedade ou de necessidade ou de hábito de vício, né? Mas para mudar todas essas coisas, não dá para você mudar tudo de uma vez. Se eu te falar, olha, é simples, você vai tirar todos esses alimentos aí de uma vez, não tem como. Não tem como. Você não vai se encontrar motivação, você vai ficar enlouquecido ou enlouquecida, vai virar uma pessoa insuportável para quem está ao seu redor e vai ter um prejuízo muito grande em outras áreas por estar focando toda a sua força mental nisso. Então, uma dica interessante é você selecionar de todos esses elementos que foram mencionados aqui, talvez aquele que mais lhe prejudica hoje. Se você come muito açúcar, tira esse açúcar refinado, ou você fazer uma micro-resolução do tipo, eu vou tomar agora meu café sem açúcar, ou vou parar de tomar suco de caixinha, ou vou parar de tomar refrigerante. Então, você escolhe uma coisa, uma micro-resolução, e essa você não abre mão, e aí você vai nela. E vai todos os dias focando nela. Eu, por exemplo, no meu termômetro da alta performance aqui, eu coloco aqui no meu Quinteto Fantástico a minha micro-resolução de alimentos. Então, atualmente, a minha micro-resolução é um almoço low carb. E quando eu comecei esse almoço low carb, eu só fazia meu almoço com essa preocupação. Café da manhã, depois era tudo liberado. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? A consequência foi o seguinte, eu comecei a ter um dia low carb. Hoje já tem mais ou menos um mês aí que eu estou nesse meta de almoço low carb. Meu almoço já é indiscutivelmente low carb, já está quase na hora de mudar essa micro-resolução, porque isso já virou um hábito. E eu já estou com o café da manhã, já estou com a janta low carb e já estou conseguindo implementar aí praticamente a mudança de quase todos esses elementos aqui. Muitos deles já estou realmente substituindo totalmente, porque vai abrindo espaço, a sua força mental, um hábito mudando, ele chama outros. É o que o Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, ele chama lá do hábito angular, aquele hábito-chave, e quando você muda, ele traz recursos, forças e disposição, um contexto favorável para que você mude muitas outras coisas ao mesmo tempo. Então, lembrando que a gente tem que ter, né, essa sabedoria de não querer fazer tudo de uma vez só, um passo de cada vez, e a gente se aproxima dos resultados que a gente almeja, desde que a gente tenha foco. Então, tendo um objetivo só já facilita o foco, e consistência. Para ter consistência, eu tenho que ter força mental para lutar contra o desejo que vem do subconsciente e que manda eu comer o açúcar. Se eu estou lutando para não comer mais açúcar, sal, tudo de uma vez, eu não consigo lutar contra tantos desejos, mas um só eu consigo. E você mudando um desses hábitos aí já vai ter um impacto positivo na sua saúde, isso por si só. E aí depois vem um monte de outras coisas e você começa a fazer atividade física, você começa a cuidar da sua saúde, partiu de uma coisinha e isso se torna algo muito maior que vai lhe trazer um monte de benefícios para a sua saúde, que é a coisa mais importante da vida, porque não existe bons relacionamentos se você não tem saúde, não existe um bom trabalho se você não tem saúde, não existe felicidade se você não tem saúde. Portanto, se tem uma coisa na vida que a gente precisa priorizar e investir é na saúde. É óbvio, é o que está na base de tudo, só que paradoxalmente é incrível, mas a gente realmente deixa ela em último plano, que a gente dorme mal, se alimenta mal, é sedentário
e vai cuidar de ganhar dinheiro, porque a sociedade aí nos faz acreditar que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. Mas quando a saúde acaba, dinheiro nenhum mais tem valor, né? Quem tem muito dinheiro gasta tudo que tem para cuidar da saúde. Então, de repente, a gente já é milionário só por ter uma saúde boa. Quem sabe a gente consiga priorizar um pouco mais isso e viver uma vida muito mais feliz. E com saúde, com certeza, você vai ter mais disposição para todo o resto na sua vida, para ganhar mais dinheiro, para ter mais amigos, para cuidar melhor das pessoas que você ama e cuidar ainda mais da sua saúde, produzir inteligência, enfim. Você vai poder fazer muitas coisas legais quanto mais você tiver saúde. Porque muita gente acha assim, ou eu estou doente ou estou saudável. Não, eu posso estar saudável, porém com um nível muito maior, porque eu posso estar saudável, porém próximo da doença, como uma pessoa que tem rinite crônica, ela está com estado inflamatório no corpo o tempo todo, que qualquer antígeno desequilibra, mas aquele que está longe, que está com a saúde tão boa, que está longe desse estado, um antígeno não vai desequilibrar. Então a saúde, você tem como acumular mais saúde para ficar cada vez mais longe da doença e poder desfrutar da vida da melhor maneira possível. Então é isso aí, obrigado por ter acompanhado, espero que eu tenha contribuído aí com alguma informação positiva para a sua vida. Um abraço, tchau, tchau.